Então fala pessoal, tudo certo? Me chamo Lucas Valina, sou profissional de investimentos Ambima e no vídeo de hoje vai começar um quadro novo aqui no canal que eu vou chamar de duelo de ações, tá? Então vou trazer duas ações diferentes, duas empresas diferentes para a gente comparar e dizer qual será a melhor. Então hoje vai ser um embate entre Itaúsa e Banco Itaú. São duas empresas bem parecidas, mas diferentes, e a gente vai entender aí qual é melhor para você investir. Lembrando que esse vídeo aqui ele não é uma recomendação, ele é sim um estudo e um entendimento melhor sobre cada empresa, sobre cada ação, como é que funciona, para como você tomar decisões melhores nos seus investimentos. Quando você quiser, vai nos comentários, escreve aí qual que você acha melhor ou qual você investe entre Itaú e Itaúsa. Fica até o final para você saber um pouco mais sobre esse estudo que eu vou trazer aqui para vocês e você decidir qual que será que é melhor, Itaú ou Itaúsa. Já deixa aquele like então, se inscreve aqui no canal e é claro, roda a vinheta. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o embate de gigantes, tá? A gente está falando de Banco Itaú e Itaúsa, são duas das 10 maiores empresas que existem aqui no Brasil. São conhecidas como Blue Chips, né? Blue Chips são empresas gigantes no mercado, tem um valor de mercado enorme, o lucro é muito alto, são empresas bem sólidas também para a gente estar investindo. Para a gente entender, o Banco Itaú ele compete diretamente com Petrobras e Vale para ver qual é a maior empresa do Brasil, elas ficam oscilando entre si. Atualmente, no momento que eu gravo esse vídeo, o Itaú ele é o top 3 maior empresa do Brasil, com valor de mercado de 222 bilhões, e a Itaúsa é a top 7 empresa do Brasil com valor de mercado de 118 bilhões. São empresas bem parecidas, mas de setores diferentes. O Banco Itaú é um banco no setor bancário, a Itaúsa é uma holding. A holding é uma empresa que tem várias empresas dentro dela, então ela é uma empresa que ela controla empresas, né? Ela compra ações de empresas e controla. Então o Banco Itaú ele trabalha com operações bancárias. O maior banco da América Latina que a gente tem atualmente é um banco multinacional, ele não está presente só aqui no Brasil, mas ele está presente em alguns outros países, como Argentina, Colômbia, Uruguai, por exemplo. Ele trabalha muito e ganha muito dinheiro com operações bancárias estruturadas e afins, né? Então a gente tem aí seguro, empréstimo, cartão de crédito, maquininha, tarifa bancária, manutenção da conta. Então tudo que é operação bancária, até mesmo com investimento, né? Corretagem para ações e tudo mais, faz o Itaú ter um lucro absurdo que o banco tem e faz o Itaú sendo uma das maiores empresas do Brasil e da América Latina. A Itaúsa, no caso, ela é uma empresa de gestão de outras empresas. Então, como assim? Ela é chamada de holding, tá? Mundialmente. Alguns exemplos de holding, além da Itaúsa, bem conhecidas no mundo, a gente tem Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett. Tem empresas desse tipo que controlam outras empresas, o que elas fazem? Elas captam dinheiro, compram participações acionárias de outras empresas. No caso da Itaúsa, vocês vão ver que ela tem 37% das ações do Banco Itaú, né? Então ela controla o Banco Itaú, a gente pode dizer assim. Então ela é uma empresa que faz isso, ela vai comprando participações de outras empresas. Além do Banco Itaú, a Itaúsa ela tem na sua carteira mais outras 3 empresas. Ela tem o Banco Itaú, que é a principal posição acionária dela, mas ela também tem outras 3 empresas, a gente vai entender. Então a carteira da Itaúsa ela é composta da seguinte condição: ela tem primeiramente o Banco Itaú, que ela tem 37% da empresa Itaú, né, do Banco Itaú, que representa 90% da carteira da Itaúsa, o Itaú, né? Então por isso que muita gente fala que ter Itaúsa é basicamente ter Itaú, porque 90% das ações da Itaúsa são do Banco Itaú, né? 90% do lucro da Itaúsa vem do Banco Itaú. Além disso, ela tem a empresa Alpargatas, né, que é a própria Havaianas, produz a Havaianas, ela tem 28% da empresa, né, como ações, e representa cerca de 5% da Itaúsa Alpargatas. Ela tem também a Duratex, né, que trabalha com madeira, metal, parte de commodity, e ela tem 40% das ações da Duratex, que representa 4% das ações da Itaúsa também. Além disso, a quarta empresa que ela tem na carteira, a ITS, tá, que trabalha com gás encanado e derivativos, ela tem 7,7% da carteira e representa um total de 1% na carteira da Itaúsa. Essas 4 empresas que ela tem na carteira, e é bem interessante entender que a Itaúsa sim, ela é grande parte Banco Itaú, mas ela é um pouquinho mais diversificada do que somente o Itaú na carteira dela. Ambas empresas têm ações ON e PN, né, ações ordinárias e preferenciais, um destaque mais para as ações preferenciais que têm maior liquidez na carteira, e por isso a gente vê as pessoas falando que compram mais Itaúsa 4 e Tube 4 do que Itaúsa 3 e
Tupiniquim e Tub3 na carteira por causa da liquidez ser maior. Então, falando um pouco sobre os resultados de cada empresa, do Banco Itaú e da Itaúsa, o Itaú ele teve um lucro líquido reportado de 28 bilhões na sua carteira, um crescimento médio das suas ações do lucro, né, em cerca de 12% ao ano. Ele distribui quase 77% dos seus resultados ao acionista, tá? Uma empresa muito mais de dividendos, né? Ela retribui muito mais ao acionista do que ela retém para crescimento. E isso dá para ela um dividend yield basicamente aí de 5,5% ao ano. Então, basicamente a gente fala que investir no Itaú, ele é mais rentável do que você ter uma renda fixa como o Tesouro Selic, por exemplo. Mesmo assim, se as ações elas não subirem naquele ano, você vai receber um dividend yield, né? Um retorno de dividendos de 5,5% na sua carteira. A Itaúsa, por outro lado, ela tem um lucro líquido de 10 bilhões, tá? No ano de 2019. Ela teve um crescimento médio de 16%, né? Cresce um pouquinho mais do que as ações do Itaú, pelo fator de ser mais diversificada. Ela distribui também 70% do resultado, sendo uma empresa mais de dividendos. A Itaúsa, ela distribui um pouco mais de dividendos, né? Em relação ao preço que você tem, ela distribui cerca de 8,5% ao ano, sendo uma das empresas da Bolsa muito conhecida por distribuir altos dividendos, né? Ela distribui aí, se a gente pegar a Selic hoje em 2%, ela distribui quase 4 vezes o que a Selic paga em retorno ao acionista anualmente. E aí muita gente fala que tem aquele velho mito que a Itaúsa é mais interessante, né, Lucas? A Itaúsa é mais barato. E aí muita gente confunde isso e é muito estranho as pessoas falarem para mim que a Itaúsa ela tem um desconto em relação à Itaú. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Por ela ter um desconto maior em relação ao Itaú, a gente está falando da parte da diversificação, né, que você vai estar comprando Itaú com desconto. A gente está falando também da parte do risco maior. Quando a gente fala que uma empresa tem um desconto em relação a uma outra, a gente está falando que essa empresa que tem um desconto, ela tem um risco maior. Sim, a Itaúsa ela é mais arriscada do que você comprar ações do Banco Itaú, Itaú Unibanco, porque a tomada de decisão da Itaúsa é secundária em relação ao Banco Itaú. Em relação à controladora, tudo que acontece no Banco Itaú vai ser repassado para ela secundariamente. É mesmo os lucros, né, os dividendos que é repassado à Itaúsa, vem secundário depois ao acionista. Então, digamos assim, o Banco Itaú ele lucra, ele repassa os dividendos à Itaúsa, a Itaúsa vai repassar esses dividendos ao acionista depois, né? Então, as tomadas de decisões são secundárias, acontecem antes no Banco Itaú para chegar na Itaúsa. Por esse fator, ela tem um risco maior, o desconto nas ações são naturais. O que acontece muito também na Itaúsa é que, além dos descontos do repasse do lucro do Itaú para a Itaúsa ela tem um custo operacional muito maior que Itaú. A Itaúsa, simplesmente por ela ser uma hold, ela tem que ter funcionários também dentro dela, ela tem um custo operacional anual de 400 milhões a mais do que o Banco Itaú. Então, quanto o Banco Itaú, digamos, tem um custo operacional de 1 bilhão, né, um exemplo, a Itaúsa tem 1,4 bilhão de custo operacional, ela tem mais custos e despesas do que o próprio Banco Itaú. Então, por essa relação de risco secundário, né, da empresa, do repasse secundário do lucro e da relação de custo operacional muito maior, a Itaúsa ela tende a ser, sim, um pouco mais descontada do que o Banco Itaú, né? Um terceiro fator que a gente pode citar do porquê esse desconto da Itaúsa ele acontece nas ações é o grau de escolha, né? Então, você comprando a Itaúsa, você é meio que submetido à diversificação dentro da empresa. Assim como você compra a Berkshire Hathaway, a empresa do Warren Buffett, você está submetido à terceirização, ao que a empresa está te falando aí. Conseguir definir, eu quero comprar a Itaúsa, vou ter ações X, Y, Z. Não, você vai ter que comprar a Itaúsa já aceitando que você vai ter no seu portfólio Alpargatas, Duratex e NTS. Né? Assim como você comprar Berkshire Hathaway, você vai aceitar que você vai ter Coca-Cola, McDonald's, Visa na sua carteira, porque a Berkshire Hathaway controla essas empresas. O fator de você submeter o que a empresa está comprando, o que a empresa tem na sua carteira, ele tem um risco também maior. Então, exemplo clássico aqui é o exemplo do próprio carro, né? Quando você vai comprar um carro, é muito mais em conta você comprar, muito mais descontado você comprar o carro pronto, né? Com todas as peças já montadas, do que você for comprando pedaços do carro e montar depois. Outro exemplo clássico também é a cesta básica. A cesta básica, ela é muito mais barata se você comprar ela já o conjunto inteiro da cesta básica, do que se você for comprar o arroz, o feijão, a lentilha, o açúcar separadamente e depois montar uma cesta básica. Por esse desconto da Itaúsa acontece também pelo fator de você comprar a empresa pronta e não ter que ficar comprando um pedacinho de cada. Então é normal nas holdings existir esse desconto porque elas têm um risco maior, né? Então a Itaúsa ela é mais arriscada do que o Banco Itaú, e a gente tem que entender esse fator também. Então existe outra coisa que fala também que a Itaúsa ela é mais barata
barata, né, que o Banco Itaú. A gente pode comparar aqui ao próprio PL, né, do Banco Itaú com a Itaúsa. O PL é a relação preço sobre lucro, né, o quanto que a empresa dá o preço da ação sobre o lucro que ela tem. Então é que a gente pode colocar que a Itaúsa ela tem um PL de 12,25 e o Itaú ele tem um PL de 12,55. A diferença, né, de preço da Itaúsa do Banco Itaú é uma diferença bem pequena, não há um desconto tão grande assim que nem as pessoas falam. Mas por ter esse desconto pequeno, né, esse pouquinho de diferença do desconto, existe pelo fator de ter um risco maior nas ações da Itaúsa. Se a gente comparar outro fator, para a gente ver como a Itaúsa ela é um pouquinho mais descontada também, é o próprio VPA, né? O VPA é o valor patrimonial por cada ação que a empresa tem, né? Pegar o valor patrimonial da empresa e descontar em cada ação. Então, se a gente medir isso, a gente vai ver que a Itaúsa ela tem um VPA de 6,29, enquanto o Itaú tem um VPA de 12,25. Então, há um desconto sim, mas pelo esse risco maior que a gente tem ao investir na Itaúsa. Se a gente comparar também o dividendo por ação, né, a Itaúsa ela paga um pouquinho mais de dividendo por ação do que o próprio Itaú, né? A Itaúsa ela paga cerca de 8,5 de dividendos, enquanto o Itaú está pagando aí 6,5 de dividendos por ano, tá? E aí, Lucas, então qual que eu invisto na minha carteira? Banco Itaú ou a Itaúsa? Para mim ficar claro, vamos lá, vamos entender. Quando você quer investir no Banco Itaú, você vai se submeter a um risco menor na sua carteira e você vai ter, digamos que, um controle maior sobre o Banco Itaú. Você vai estar focado simplesmente em uma única empresa. Ela é 100% o Banco Itaú, você vai estar focado 100% em bancos. Então existe um risco menor de estar se investindo no Banco Itaú. Se você for comprar a Itaúsa na sua carteira, você vai estar correndo um risco maior por ser uma holding, ter várias outras empresas na sua carteira. Você vai estar com uma diversificação um pouquinho melhor e por esse caso as pessoas falam que Itaúsa ela rende mais por longo prazo do que o Banco Itaú, porque ela tem um risco maior também e ela tem uma diversificação, né? Então, digamos que a Duratex, a Alpargatas, a NTS, elas forem crescendo no longo prazo, a Itaúsa vai crescer também por conta disso. Então a gente pode esperar um retorno um pouquinho maior por parte da Itaúsa, mas o risco também é maior. E aí vai de você quer ter um risco mais controlado, investir totalmente em banco, né, comprando o Banco Itaú, ou você quer ter um risco maior, diversificar sua carteira em uma única ação e poder ter um retorno maior no futuro, você vai comprar a Itaúsa. Vai de você esse tipo de escolha. Então tá bem, galera, pelo vídeo de hoje foi isso, esse embate de ações para vocês entenderem qual que vocês devem comprar, se é o Itaú, se é a Itaúsa. Deixa aí no comentário qual que você acha melhor, qual que você prefere ter na sua carteira. Vai ser bem legal essa interação da gente para conversar e discutir. Às vezes você tem uma opinião diferente da minha sobre comprar Itaúsa e comprar Itaú. Deixa aqui nos comentários, vai ser bem interessante. Obrigadão então, espero que tenha gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu!